Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live, com a certeza, com a convicção, com a fé de verdade, confiando plenamente que Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração, que o nosso Deus está presente conosco, está aqui comigo, na minha casa, e está aí também com você, e está contemplando a sinceridade do nosso coração. Na verdade, a certeza que nós temos que Ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus capaz de fazer milagres, um Deus capaz de realizar o impossível. Então, por isso, irmãos e irmãs, nós estamos sempre com esse propósito, de todos os dias estarmos na presença do Senhor, buscando a sua face, buscando esse mover de Deus, essa resposta de Deus para os nossos mais diferentes problemas, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu quero iniciar com o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 19, versículos 1 e 2, e diz: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Interessante, né? Quase que é é chover no molhado, quando fala muitas multidões. É para dizer que de fato é muita gente seguiu Jesus. De um lado para o outro, Jesus estava na Galileia e foi para a Judéia e seguiam muitas multidões. E Deus contemplou, Deus contempla essas multidões, Jesus contemplou e contempla essas multidões, e o texto diz, e curou-as ali, né? Fato dessas pessoas terem seguido Jesus, teve essa recompensa maravilhosa da cura. Mas o mais interessante, inclusive, é que essa ideia de seguir a Jesus não pode, inclusive, nem mesmo depender de que nós venhamos conseguir alguma coisa, né? Que nós venhamos como se fosse estabelecer uma troca com Jesus Cristo. Não é isso. O seguir a Jesus é porque é a melhor coisa para fazer. Não é porque nós vamos receber alguma bênção, vamos ser curados ou qualquer outra coisa. É porque não tem um caminho melhor para seguir nessa vida do que este caminho que é proposto por Jesus. Seguir os seus passos, seguir, ir até Ele e a partir disso segui-lo, né? E com certeza ele tem essa cura física, mas também a cura da nossa alma, cura do nosso interior, cura das nossas emoções, cura dos nossos traumas, enfim. O Senhor é um Deus capaz de curar toda a sorte de enfermidade. Por isso essa multidão seguia Ele. Por isso estamos aqui também. O interessante é que, seguindo com o propósito maior, não é de receber alguma coisa, mas especialmente com o propósito maior de servi-lo, de adorá-lo, pelo simples fato de que é uma grande bênção sentir a presença dele, ouvir a sua voz, termos a companhia dele na nossa vida, do nosso lado, em nosso coração. Essa deve ser a nossa maior motivação por estar seguindo a Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a tua companhia, Senhor. E essa é a nossa maior motivação para poder segui-lo, Pai. Essa é a nossa maior alegria em poder te servir. Não é porque vamos receber alguma coisa em troca, mas é porque é o melhor caminho a seguir. E a tua presença é maravilhosa, a tua companhia é maravilhosa. Por isso, Senhor Deus, nós te adoramos. Iniciamos essa live, Senhor Deus, declarando o nosso amor por Ti, a nossa alegria em Te servir, a nossa disposição em estar firmes no Teu caminho. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor,
Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação. Bendito é o Teu santo nome. Glórias e aleluias sejam dadas a Ti. Nos abençoe, Senhor Deus, neste tempo que estaremos juntos nessa live. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar mais uma vez as Tuas verdades santas. Venha nos dar mais uma vez uma direção. Venha nos ensinar, Senhor Deus, coisas concernentes à Tua obra, a postura que nós, servos de Deus, precisamos assumir. Senhor Deus, venha nos ensinar. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes da palavra, vamos lembrar que este momento, essa live que nós fazemos todos os dias, não é um vídeo profissional para o YouTube, nada disso. Nossa preocupação maior é com a proclamação das verdades do Evangelho. Nossa preocupação maior é estar mantendo essa comunhão, esse elo de ligação entre nós e Deus, e entre nós, né, uns com os outros, né? Que possamos estar sempre em mente isso. Estamos em um culto, assim como nós tivemos ontem lá no templo, né? Aqui também na nossa casa estamos num culto, e que possamos, assim como nós ouvimos ontem, possamos ser esses odres novos, e que possamos estar recebendo esse vinho novo que vem do Senhor, com essa disposição de cultuar ao Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, nas condições que não nos são mais apropriadas, e que você possa entender isso cada vez mais. Amém, queridos? Vamos à palavra? Hoje Deus colocou em nosso coração para ministrar um salmo, salmo de número 4. Salmo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, em uma tradução está: ó homens poderosos, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, ou seja, o Senhor conhece quem é o piedoso, quem é o servo de Deus mesmo. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, o coração, e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes, Senhor. Só Tu, Senhor, me fazes repousar, Senhor. Amém, queridos? É um salmo muito lindo, é um salmo muito especial, com certeza, como todos na palavra do Senhor. E eu gostaria hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração, ela não é muito típica de encontrarmos no salmo, né? Porque normalmente falamos sempre de salmo de adoração, de clamor, coisa assim, apesar que neste salmo também tem isso, mas de uma forma especial. Eu quero começar a ministração dessa palavra contando de como eu fiquei impactado com a oração de uma pastora que eu ouvi e vi também na live da vigília de oração no regional da última sexta-feira. Não sei se todos sabem, toda última sexta-feira do mês tem uma vigília de oração regional. E
ela é muito dinâmica, tem vários pastores e pastoras orando e participando e cantando e ministrando palavras, isso é uma bênção, né? Nessa sexta-feira agora, uma das pastoras, uma dessas orações foi a oração da pastora Maísa, lá da igreja, de uma das igrejas metodistas em Juiz de Fora. E eu achei muito interessante a expressão que ela usou. Ela falou a respeito da gratidão que ela tem, mas também expôs de uma forma muito clara a sua indignação. E ela expôs para Deus de uma forma clara: Senhor, eu quero expor para Ti a minha indignação. Nós precisamos expor para Ti, Senhor, a minha indignação diante disso e disso e disso e disso. E eu achei essa expressão muito interessante, me chamou muita atenção. E é nessa perspectiva, falando sobre a indignação que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos ter, podemos ter ou devemos ter, exatamente sobre esse sentimento, essa indignação é que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Primeiro, entendendo então o que é indignação. Indignação, podemos dizer assim, é um sentimento contra a injustiça. É um sentimento, uma postura que nos faz nos posicionar claramente, é um sentimento que nos faz posicionar claramente contra toda e qualquer injustiça, contra qualquer situação que nós consideramos que não é correta, que não é legal, que não é boa, nós nos posicionar claramente, profeticamente, como servos de Deus, expor a nossa indignação, né? Essa seria a indignação. E podemos dizer, irmãos e irmãs, que a realidade que nós estamos vivendo, não somente na pandemia, mas também e especialmente neste contexto de pandemia, nós não podemos ficar estáticos diante ou inertes diante de situações tão absurdas, como, por exemplo, o que nesses últimos dias, pelo menos, eu trago aqui a minha memória e trago também a sua memória, o que nos faz ter esse sentimento, essa indignação, ou deve provocar em nós essa indignação como servos de Deus. Vamos lembrar, por exemplo, que nos últimos dias nós tivemos a notícia que uma pastora, deputada, cantora, que está na mídia o tempo inteiro, né? Ela foi denunciada como mandante ou que orquestrou o assassinato do seu próprio marido, que também era pastor. Imagine que isso, irmãos e irmãs, imagina como isso cai nos ouvidos dessas pessoas iníquas, dessas pessoas que não respeitam os servos de Deus, dessas pessoas que não respeitam os homens e as mulheres de Deus. Então, antes da gente se indignar com aqueles que estão lá de fora, temos que nos indignar com estes que às vezes estão dentro das igrejas e que às vezes assumem púlpito e que têm às vezes títulos de pastores, de pastoras, mas que estão absolutamente enlameando o nome da igreja. É esse sentimento de indignação, como por exemplo, esse outro também identificado como pastor, que até saiu na mídia inicialmente como o cara que batizou o presidente Bolsonaro lá no Rio Jordão. Queridos, imagina, esse homem, pastor, se dizendo pastor, político, está absolutamente envolvido com denúncias de corrupção, preso por denúncia de corrupção.
É certo que a justiça vai averiguar se de fato é culpado ou não. Não estou aqui querendo colocar já como culpado, porque eu não sou juiz, não sou delegado, não sou do Ministério Público, não sei que situações, mas o que sai na mídia, e essa é a minha indignação, desses homens e mulheres, é essa indignação que a igreja santa de Cristo Jesus precisa se levantar para dizer profeticamente: essas pessoas não nos representam, essas pessoas não são servos de Deus de verdade. Não é a igreja toda que é desse jeito. Também, irmãos e irmãs, quer ver uma outra coisa que saiu recentemente? Os desvios da verba pública, que deveria ser totalmente destinada à saúde lá no estado do Rio de Janeiro. Quantos desvios de corrupção que está o dinheiro que deveria ser usado para salvar vidas, para equipar hospitais, está lá sendo desviado para os bolsos dos políticos. É impossível, irmãos e irmãs, assistirmos isso e não termos essa indignação. Isso porque somos cidadãos, mas também, especialmente, porque somos servos de Deus. E qualquer tipo de injustiça deve nos indignar. E por que não lembrar daquela coisa absurda, aquela cena lamentável, absurda, inacreditável, daquele moço, Jacob Blake, que recebeu 7 tiros nas costas, tão somente por causa da sua cor de pele. Irmãos e irmãs, se nós não indignarmos com isso, o que vai ser da igreja? Se nós, como servos do Senhor, não demonstrarmos claramente a nossa insatisfação, a nossa postura, não aceitamos isso não é algo normal, isso não é algo natural. Ah, todo mundo faz isso. Não! Como servos de Deus, nós temos que nos posicionar. Então aquela postura lá, daquela pastora, lá na vigília de oração, isso me faz perceber, irmãos e irmãs, que nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter esse princípio, essa postura, de estarmos realmente indignados com toda essa série de notícias, de coisas, de situações que está envolvendo, inclusive, aqueles que se dizem cristãos e que estão na mídia por aí, e que é uma coisa absolutamente absurda. Por que não nos indignar também quando lembramos, só mais uma coisa, só mais um exemplo, daquelas pessoas se dizendo cristãos, mas ir na porta de um hospital para chamar uma criança de 10 anos de assassina? Isso tem que provocar em nós uma indignação. Nós se conhecemos a palavra, nós se conhecemos Jesus Cristo, nós se conhecemos os valores, os princípios do reino de Deus. Não é possível nos calar, precisamos nos levantar profeticamente e dizer: não estamos felizes, não estamos satisfeitos com essa série de situações que está acontecendo no nosso dia a dia. Pensando nisso, entendendo isso, vamos à palavra no Salmo de número 4, que é o Salmo que nós lemos, que identifico aqui, irmãos e irmãs, algumas posturas, algumas atitudes que nós, como servos de Deus, precisamos ter, demonstrando essa indignação diante de essa série de situações complicadas que nós estamos vivendo. Vamos, por exemplo, debruce aí também, abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 4, né? Primeiro, quando o versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui, queridos, nós temos
duas coisas importantíssimas que nós, como servos de Deus, precisamos fazer. Primeiro, quando ele clama ao Senhor. Responde-me, Senhor. Ó Deus da minha justiça. Eu creio que o Senhor é o Deus justo. Que a justiça verdadeira, a justiça plena, não está nesses tribunais. Muitos deles viciados. Essa justiça verdadeira é possível em Deus, que é justo. Que é absolutamente justo, e com a justiça baseada no amor, com a justiça baseada na misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, clamemos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. É a primeira postura que nós, como servos de Deus, precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar incessantemente. Clamar de uma forma assim, muito forte: Senhor, tem misericórdia. E é um clamor, irmãos e irmãs, absolutamente altruísta, porque nós não estamos pedindo nada para nós, estamos pedindo que haja justiça para tantas outras pessoas que estão em situação absurda aí fora. Estamos clamando para que o dinheiro que é liberado para a saúde seja de fato usado na saúde, para que não haja mais morte de jovens negros. É clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. O Senhor que é o Deus da justiça, o Senhor que de fato defende os interesses daqueles que são marginalizados, daqueles que estão à margem da sociedade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tenha compaixão. E há um clamor, irmãos e irmãs, já crendo no poder de Deus, já crendo que Deus está ouvindo, porque perceba que o texto diz assim: o Senhor é que tem me aliviado, o Senhor é que ouve a minha oração. Perceba que é um clamor, mas é um clamor de alguém que crê que existe justiça em Deus. É um Deus é um clamor de alguém que crê num Deus todo-poderoso, num Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que está contemplando as injustiças desse tempo que nós estamos vivendo. Então, sim, irmãos e irmãs, oremos e confiemos em Deus. Vamos orar e ao mesmo tempo vamos crer. Vamos orar e ao mesmo tempo vamos confiar que o nosso Deus, que é o Deus da justiça, está contemplando a realidade que nós estamos vivendo. Mesmo porque Ele conhece e diferencia um do outro, porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe de todas as coisas que se passam nas nossas vidas. E é por isso que é interessante o versículo 2, ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Que homens é esse? Esses homens poderosos, esses que estão no poder, esses que estão em condições de fazer a coisa certa e não faz a coisa certa. Esses que estão assim amando a vaidade, buscando a mentira. Porque lá no versículo 3, o salmista já diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si aquele que é piedoso. Ou seja, o Senhor conhece perfeitamente a sinceridade dos corações, as motivações, as intenções, as promessas feitas nas eleições e não cumpridas depois. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E por isso, irmãos e irmãs, aqueles que assumem a postura profética de servo de Deus devem se indignar e clamar e buscar ao Senhor. Amém, queridos?
Também, no versículo 4, uma outra postura do servo de Deus nesse tempo difícil é: irai-vos e não pequeis. E aqui, o irar tem absolutamente esse sentido da indignação, que é a mesma lógica de Jesus lá, chegando no templo e vendo aqueles comerciantes, e Jesus expulsando, Jesus assim, se indignando. Como vocês fazem isso com a casa de Deus? Não é possível vocês fazerem isso dessa forma. Vocês devem mudar de atitude. Ali profeticamente Jesus denunciando uma coisa errada que estava acontecendo. Essa é a ideia do irai-vos e não pequeis. Essa ira não é pecado. Essa ira, nesse sentido, dessa revolta santa, dessa denúncia, dessa indignação, é algo absolutamente em consonância com o servo de Deus, com as pessoas que de fato estão na presença do Senhor, que estão em comunhão com Deus, que vivem com Deus. Não são apáticos, não são negligentes, não são omissos com a situação que nós estamos vendo e vivendo nesses dias que nós estamos vivendo. Também, irmãos e irmãs, versículo 4, quando diz: consultai no travesseiro o coração. Aqui é para saber que nós precisamos fazer essa autoanálise. Quando diz consultai no travesseiro, tem a ver com parar para pensar. Primeiro, fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise da nossa atitude, da nossa postura. Consultai no vosso travesseiro. Na hora que você for dormir, pense um pouquinho naquilo que está acontecendo e o que nós estamos fazendo em relação a isso. E se não temos que fazer nada ou se não precisamos fazer nada, será que isso não está sendo esse silêncio da igreja em relação a tantas situações de morte que nós estamos vivendo? Não é uma omissão, e essa omissão não tem sido de alguma forma conivência com essa situação de pecado absurdo que nós estamos vivendo? Então, irmãos e irmãs, quando o texto diz aqui, consultar no travesseiro o coração, é fazer essa autoanálise, é fazermos essa reflexão da nossa atitude, da nossa postura, né? O que nós podemos fazer. E ao mesmo tempo, como o terceiro ponto, ele diz: sossegai, no sentido de temos que fazer a nossa parte, até se for preciso irar nesse sentido, mas ao mesmo tempo sossegue, descanse em Deus. Não tem como descansar em Deus se não estamos fazendo a nossa parte. Aí temos que ficar perturbados, incomodados. Mas se estamos fazendo a nossa parte, então é tempo de sossegar. Se estamos profeticamente denunciando o pecado, se estamos assumindo essa postura de indignação como igreja do Senhor, então aqui é o tempo de sossegai o coração. Aqui, irmãos e irmãs, no versículo 5 tem uma outra postura desses que podem e devem estar indignados com todas essas situações como servos de Deus. O versículo 5: ofereceis sacrifícios de justiça. E aí vamos lembrar que a ideia do oferecer sacrifício é o agradar a Deus. A ideia do oferecer sacrifício é o cultuar a Deus. Porque essa era a lógica lá no Antigo Testamento. Essa era a lógica que as pessoas entendiam muito bem. Oferecer um sacrifício, oferecer um animal, oferecer uma oferta é, na verdade, a disposição de alguém de agradar a Deus, de cultuar a Deus. Mas vem o salmista dizendo: nós precisamos oferecer sacrifícios de justiça.
haver uma incoerência entre aquilo que nós estamos lá na frente, ou vamos para o templo, ou nas nossas lives, adoramos ao Senhor, cultuamos ao Senhor, sentimos a presença do Senhor, somos quebrantados por Deus, mas isso é na hora do culto. E aí, acabou o culto, voltemos no nosso dia a dia, aí nós nos tornamos omissos, negligentes, coniventes com essa situação toda que está vivendo. Isso é uma incoerência e não pode existir isso em nós. O nosso culto tem que ser uma extensão da nossa vida, da nossa postura, da nossa indignação. O nosso culto, o nosso querer agradar a Deus tem que ser mais do que simplesmente bater palma, levantar a mão e adoração dos cantos de louvor. Nós precisamos conectar a vida com o culto com a vida. E é a ideia aqui do oferecer sacrifícios de justiça. Amém, irmãos e irmãs? E por fim, já estamos terminando. O salmista apresenta algumas recompensas, podemos dizer assim, algumas bênçãos que recebe aquele que está com essa postura correta diante do sofrimento humano que nos cerca, diante desses pecados sociais que nos cercam. Se nós assumirmos essa postura profética de indignação, de estarmos realmente em sintonia com o Deus de justiça, o Deus da justiça, aí vem a palavra do Senhor no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria destes homens poderosos, mesmo que eles tenham muita fartura. Olha que coisa linda, irmãos e irmãs. Fartura de cereal e de vinho. Mesmo que sejam muito ricos, pensando que eles vão ficar felizes, porque estão com muito dinheiro. Mas aí vem o salmista e diz, mas existe uma alegria que excede o entendimento, uma alegria que é ação do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é muito maior, que é muito melhor do que qualquer outra alegria que aí o mundo oferece. Muitas vezes é fruto de corrupção, fruto de coisas erradas, fruto de injustiças. Porque essa alegria que está no coração de Deus, que está no nosso coração, é fruto da nossa comunhão com Deus, é fruto da nossa obediência, da nossa submissão ao propósito de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E por fim, é essa recompensa também, essa bênção de termos paz e tranquilidade no dormir. Ter aquela ideia de passar uma noite com aquela sensação de que aquilo que estava ao meu alcance para fazer eu fiz. É o que está no versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só o Senhor pode nos dar essa paz, essa tranquilidade para dormir, essa noite tranquila. Mas isso é fruto da nossa comunhão com Deus, que nos impulsiona a assumirmos uma postura de indignação diante dos pecados sociais que nos cercam. Queridos, acolha essa palavra na sua vida. Entenda o propósito que Deus teve e tem para trazer aos nossos corações essa palavra. Na segunda-feira estamos iniciando a semana falando a respeito de um salmo que normalmente é para falar de adoração, para falar de promessas. Aqui Deus inverte um pouquinho essa lógica toda e nos traz um texto profético. Um texto, podemos dizer assim, uma exortação, uma edificação vinda diretamente do trono de Deus. Que ouça que o Espírito diz à igreja.
E hoje o Espírito Santo está dizendo à igreja, é tempo de nos indignar. É tempo de nos levantar profeticamente e declarar. Tem coisas dentro da igreja, dessas igrejas por aí, que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Tem coisas na nossa sociedade, nesse mundo que nós estamos vivendo, não está de acordo com o propósito de Deus. Toda injustiça deve ser denunciada. E a igreja de Jesus Cristo, é a igreja do Senhor, são servos de Deus, o Deus da justiça, que deve fazer isso, que deve proclamar essa verdade, que deve anunciar essa verdade. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, tão forte que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus santo, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E aqui, como nós vimos hoje na tua palavra, também é um Deus de justiça. É um Deus que caminha conosco, que nos dá força, mas que também nos dá coragem para enfrentar todas as dificuldades da vida, pessoais, mas ao mesmo tempo para denunciar as injustiças, as situações erradas, às vezes que nós temos visto neste mundo. Clamamos a Ti, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta-se uma igreja, Senhor Deus, corajosa, uma igreja missionária. Levante, Senhor Deus, neste mundo uma igreja profética, que anuncia, Senhor Deus, as boas novas, mas que denuncia o pecado, que denuncia as coisas erradas, que denuncia as injustiças, que tem essa capacidade de se indignar, Senhor, com as situações de morte, com os sinais de morte que temos visto, Senhor Deus, nos jornais, que temos convivido neste mundo tão difícil. Nós oramos, Pai, consagramos a nossa vida ao Senhor e declaramos: Senhor, nós queremos oferecer a Ti sacrifícios de justiça. Nós queremos cultuar ao Senhor, um culto, Senhor Deus, que seja coerente com a nossa postura neste mundo, uma postura comprometida com os sinais do reino de Deus, comprometida, Senhor Deus, com as verdades do Evangelho. Senhor, eis-nos aqui, nos abençoe, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos à nossa sessão, abraços, né? A todos aqueles que estão ao vivo conosco, muita gente ao vivo e com notícias maravilhosas, como a notícia que a Giovana deu da Pâmela. Glória a Deus por isso, que bênção, né? Um abraço para a Valdicéia, um abraço para o Felipe do Carmo e para a irmã Penha, um abraço para a Carmen, para a Simone, para a Miriam Barbosa, um abraço para a Helena, minha irmã, um abraço para a Sônia, um abraço para a Giovana, um abraço para a Isabela, para a Ingrid, para a Adriana, para a Rosângela, para o Naldo, um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha, um abraço para a Marlene, para o Francisco, para a Meire Ellen, um abraço para a Thalita, para a Leni, para o Alexandre, um abraço para o Márcio, para a Márcia, para o Vantuir, um abraço para a Duília, um abraço para a Marli, um abraço para o Pedro, para a Edilane, para a Carol, para a Albina, para o Serginho, meu amigo, Serginho Cusuol, lá de Linhares, um abraço para a Júnia. Querida Júnia, Deus abençoe. Um abraço para a Leudite, para o José Carlos, um abraço para o pastor Oswaldo Júnior, que está conosco também hoje, um abraço para a irmã Gleice, enfim, para todas aquelas pessoas que estão ao vivo conosco, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Um abraço para aqueles também que estarão acessando esse vídeo das nossas redes sociais depois, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo de uma forma especial. Os pedidos de oração que chegou até nós, a Miriam pede oração pela saúde do Isaías, né?
Aqui eu estou com dificuldade para ler a letra da Edilane. Tem a ver com Isaías, com Paulo e também com o seu José. Mas essa letra aqui eu não estou conseguindo entender o que diz respeito ao Paulo. Mas tem a ver com Isaías, com Paulo, com o seu José. E a Giovana também faz uma oração de agradecimento pela Pamela, né? Foi chamada na UFES e não vai precisar ir mais lá para o interior da Bahia, vai fazer o curso de medicina aqui na UFES, vai poder ficar em casa todo dia. Glória a Deus por isso, é uma grande vitória, uma grande bênção, e nós nos alegramos, viu, Giovana? Nos alegramos com a Pamela, bênção demais essa notícia. Amém, queridos? Também vamos continuar orando pela minha sogra, Dona Geralda. Deu um susto muito grande na gente nesse final de semana, mas já está melhorando, graças a Deus, né? Então, vamos também orar pela saúde do Marcos, da Lucilene, e também para que Deus esteja, que o Espírito Santo venha continuar consolando aquela família. Amém? Vamos orar. Queremos, Pai querido, te agradecer por essa oportunidade de estar falando contigo, de uma forma especial, te louvar por essa grande bênção, Senhor Deus, que a Pamela recebeu. Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus. Bendizemos o teu santo nome, que grande vitória. E pedimos, Pai, abençoa a Pamela nessa nova etapa, Senhor Deus, da vida estudantil dela. Senhor Deus, esteja abençoando, que ela possa realmente, que o Senhor possa cumprir na vida dela os teus planos, os teus propósitos. Queremos te louvar, Senhor Deus, por essa grande vitória que a Giovana, que a Pamela, que a família recebeu, Senhor. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida do Isaías, a vida, Senhor Deus, da glória do seu José. Senhor Deus, quero colocar nas tuas mãos a vida do Paulo e colocar nas tuas mãos também, Senhor Deus, a vida da minha sogra. Pedir a bênção do Senhor também para o Marcos, para a Lucilene. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa estar consolando aquela família. Colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, também todos os enfermos com Covid, que estão nas UTIs dos hospitais, que abençoa também, Senhor Deus, aqueles profissionais da área de saúde que estão todos os dias se colocando em risco, Senhor Deus, em favor da saúde das pessoas. Consagramos ao Senhor, abençoa-os, Pai. Abençoa também, Senhor Deus da glória, a economia do nosso país. Abençoa os nossos governantes, abençoa os comerciantes, os empresários. Colocamos nas tuas mãos, consagramos ao Senhor. Deus, derrama das tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre os cientistas, que eles possam, Senhor Deus da glória, o mais rápido possível desenvolver essa vacina, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus da glória, e todo mundo, Senhor Deus, possa ter acesso, Senhor Deus, a essa vacina. Colocamos nas tuas mãos os moradores de rua, pedimos a bênção do Senhor para as nossas igrejas, derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a tua igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós queremos, antes de encerrar, renovar o nosso convite para que você esteja conosco amanhã, terça-feira, nossa live especial, da nossa temática do discipulado, crescendo o discipulado, e vai estar conosco o pastor Oswaldo Júnior, ele que é o representante do nosso distrito na Câmara Regional de Discipulado. Então, com certeza, vai nos trazer uma palavra edificante, experiências na área de discipulado, que vai, com certeza, contribuir, nos fazer crescer nessa área, né? Então, convide outras pessoas para estar conosco também amanhã. Nossas lives vão acontecer normalmente, sabendo que na quinta-feira nós teremos a nossa primeira experiência das células online. Então, somente na quinta-feira não vai acontecer essa live no Facebook. Vai acontecer nos grupos, nas células que nós organizamos, né? Cada líder deve estar montando um grupo de WhatsApp para poder estar dando as informações necessárias, para que possa colocar o link do Zoom, onde vai ser o espaço que vai ser usado para funcionar a célula online. Então, às quintas-feiras,
nós retornaremos às células agora, dessa vez online, né? Na sexta-feira teremos a nossa live normal, como na quarta-feira, e no sábado teremos a célula, a live Igreja Missional, que estaremos recebendo a pastora Wellen, que é coordenadora do Ministério do Trabalho com Criança a nível regional, e também estaremos recebendo a pastora Nair, que tem uma experiência muito boa no trabalho com crianças, já que o tema é alcançando as crianças e cuidando das crianças. Então nós vamos estar trabalhando esse tema, convide pessoas para estar conosco também, tá bom? Ontem nós já tivemos a nossa primeira experiência do nosso culto no templo, transmitido ao vivo no Facebook, mas tivemos lá, e eu gostaria de estar convidando a você, domingo à noite, às 19 horas, se você não tem comorbidade, você não tem acima de 60 anos, convidado especialmente para que possa estar conosco no nosso templo no domingo às 19 horas. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, né? Que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Paz do Senhor, fiquem com Deus.